Como forma de reconhecimento, deixe seu like e compartilhe estas informações. Nota explicativa. Esse simbolismo eterno do consórcio supremo da alma humana com seu divino espírito, que também imortalizou Apuleio com sua lenda de Psique e Eros, está representado, entre mil outros, no Oriente, com o idílio de Nalo ou Nalu, rei de Nísia ou Dionisia, e Diamanti, filha de Bima, rei de Vidya Arba, a quem um cisne serve de mensageiro em seus amores, como descrito em nosso referido tesouro, parte 3º, capítulo 3º. A alma humana, ali representada por Nalu ou Lua, tem que atravessar, antes de encontrar seu divino esposo, pelo terrível julgamento da Assembleia Sayambara, onde tem que aprender a conhecê-lo, pois nunca o viu, tendo se apaixonado apenas por ouvir falar, e a distinguir entre outros 6 deuses enganadores de aparências idênticas às de Damianti. Nalo, sentindo-se perdida, entoa, como a Elsa do Lohengrin, de Wagner, o tema da justificação, para que os falsos deuses tomem sua verdadeira forma, enquanto o amado conserva a sua, como acontece. As paixões do jogo, etc., que desviam este amado até o momento em que amado salva, lembram em tudo o clássico mito espanhol de Flores e Blanca Flor, que é tão conhecido. O Lago dos Espantos, como outro lago que aparece em 2 ou 3 lugares do Quixote, não é senão o conhecido lago iniciático que em capítulos anteriores temos visto. Tomai, pois, os livros de cavalaria pelo que realmente são, como fábulas, ou seja, como verdades astrais disfarçadas com o véu da mentira física, e a luz se fará em vossas mentes em relação a um problema tão essencial, e no qual tanto se caluniou os antigos. O segredo do templo cavaleiresco ariano foi revelado em má hora com eles, e o movimento, antes afogado em sangue de albigenses e de trovadores, ficou também afogado com a sátira de Cervantes no mais espantoso dos ridículos. Mas, ai de mim! Que tamanhas profanações costumam ser pagas demasiado caras pela humanidade. Vede, se não, as lágrimas e as humilhações que a nobre Espanha custou, como a nenhuma outra nação no mundo. Morto e sepultado nosso senhor Dom Quixote, que diria Navarro Ledesma, os baixos escudeiros ficaram no mundo, e com tudo isso comeu e continua comendo a sobrinha, brindou e continua brindando a ama, e Sancho Panza mostrou e continua mostrando seu mal disfarçado regozijo, por obra e graça do testamento, selado, como todos, pela morte do testador imortal, eterno. A pátria de Dom Quixote caiu presa de todos os Sanchos e os Sansões carrascos, que se fizeram pastores, como o senhor sonhar em seus últimos dias, mas pastores desses que devoram o gado que foi confiado à sua custódia pelo divino pastor, o pastor santo que aos céus viu subir a ode de Fray Luís El Salmantino, e os detentadores, enfim, da nação imortal que selou com o cretino Tate, Foloncicos o túmulo de Dom Quixote para que não ressuscitasse nem ao 3º nem ao bilionésimo dia. Hoje não tem ideais, porque ainda chamam com desprezo Quijotes, loucos e ilusos a todos os cavaleiros andantes do ideal que nos preocupamos com o que está acima das telhas, e a quem nos deixariam morrer de fome se possível, esquecendo que nem só de pão vive o homem, que é aquele que, vencendo embriagos e vestígios de 1000 calães, busca o reino de Deus e sua justiça, o resto lhe será sempre dado por acréscimo, e que até mesmo Jesus, quando teve fome, e se negou, no entanto, a complacê-lo. Tentador, que lhe pedia que transformasse as pedras em pão e, suicida, se jogasse do templo abaixo, e prostrado, enfim, lhe adorasse em troca do domínio sobre todos os ilusórios reinos da terra, ao fim os próprios anjos ou rinas lhe serviram à mesa. Sim, Quixotes eternos do mais incorrigível quixotismo, sem mistura sanchopancesca alguma, temos que ser sempre, apesar de todas as surras e anguesas, todas as pedradas, queimas e vencimentos. Uma preciosa fábula das 1001 noites nos dá sobre isso o ensinamento definitivo. Recordam,
de fato, aquela famosa cena do Baramés ao astuto barbeiro, em que o anfitrião obsequiava mais e mais seu hóspede com manjares imaginativos e bebidas não menos ilusórias que não se viam em parte alguma? Pois, como aconteceu ao fim ao barbeiro do conto, a ceia daquelas brincadeiras acabou de verdade e bem de verdade. Além disso, convém anotar que o régio Baramésida não mentia a seu convidado barbeiro, já era simplesmente que os alimentos e as bebidas eram astrais, não físicos, e este coitado mal podia tomá-los, desprovido da visão astral ou do sentido transcendente da dupla visão intuitiva, não os via. Assim nos sucede eternamente ao longo do caminho da vida, esquecendo que a chamada realidade transitória daqui abaixo é mera projeção geométrica das quixotescas realidades de lá em cima, do encantado mundo Rina, como a superfície é do volume, a linha da superfície e o ponto da linha, e que tudo o que hoje possuímos não passa de uma cristalização, um caso particular, de infinitos momentos imaginativos. Acaso a estátua que levantamos em uma praça não é a realização dos múltiplos projetos do escultor ou de outros? Acaso as utopias sonhadas de hoje não devem ser, e sempre parcial ou limitadamente, as realidades de amanhã? Houve, de fato, uma Grécia histórica, mas há hoje, e houve desde então, tantas milhões de Grécias quantos áticos artistas. Não esqueçamos, enfim, que se uma fruta real pode servir-nos uma única vez de alimento físico, a mesma fruta, magistralmente transposta para a tela pela arte, é infinitamente mais real, porque é mais durável e pode estar nos alimentando espiritualmente com sua beleza por séculos e séculos. O grande respeito que, apesar de sua sátira cruel, Cervantes inspirava nos livros de cavalaria, especialmente nos que mereciam tal nome, não nos que vieram depois, é revelado pelo mesmo escrutínio que o padre e o barbeiro fizeram dos livros de Dom Quixote no capítulo 6 da primeira parte. Ali são excluídos da fogueira purificadora o Amadis de Gaula, como único em sua arte, o Jardim das Flores, de Antônio de Torquemada, o Palmerim de Inglaterra, merecedor de que se lhe destinasse para sua guarda nada menos que a caixa em que Alexandre guardou as obras do poeta Homero, o Espelho de Cavalaria e Dom Belianis de Grécia, a história do famoso cavaleiro Tirante o Branco, Tesouro de Contentamento e Mina de Passatempo, a Diana, de Jorge de Montemayor, os 10 livros de Fortuna de Amor. Único em seu gênero, O Pastor de Filida, de Luís Galves de Montalvo, Araucana, de Ercila, a Austriada, de Juan Rufo, As Lágrimas de Angélica, de Soto, e o Monserrate, de Virués o Valenciano, livros estes últimos mais ou menos tocados de gostos cavaleirescos. Por outro lado, o Quixote também é influenciado, não apenas pela literatura cavaleiresca, mas também pelas Mil e Uma Noites, o tronco oriental desta última literatura. É sabido, de fato, que esses contos indo-persas circulavam por toda parte, traduzidos para o castelhano nos pliegos de cordel, que Cervantes conhecia maravilhosamente bem. Assim, por exemplo, a genial aventura de Clavileno, esse singular aeroplano, rival dos que aparecem naquele livro roubando das varandas dos palácios as gentis princesas, que eram arrebatadas e conduzidas pelos ares a lugares remotos, como hoje em fita cinematográfica, está inspirada em tais contos, e o mesmo acontece em passagens como a do capítulo 50 da primeira parte, quando através da mesma influência oriental que se aprecia na fábula de Apuleio com seu mito de Psique e Eros, nos descreve o trânsito Rina deste para o outro mundo nestes termos maravilhosos. Existe maior ventura do que ver como se diante de nós agora se mostra um grande lago de pés fervendo em borbulhas e que nele nadam e cruzam muitos dragões, serpentes e lagartos e outros muitos gêneros de animais ferozes e espantáveis, os animais pavorosos do astral, como diria um ocultista, e que do meio do lago sai uma voz tristíssima que diz: ó tu, cavaleiro, quem quer que sejas, que o temeroso lago estás mirando, e se quiseres alcançar o bem que debaixo destas negras águas se encobre, mostra o valor do teu forte peito e lança-te no meio de seu negro e ardente licor, porque se assim não o fizeres não serás digno de ver as altas maravilhas que em si encerram e contêm os 7 castelos das 7 fadas que debaixo desta negrura jazem. E mal o cavaleiro acaba de ouvir a voz temerosa, quando sem mais contas consigo, sem parar para considerar o perigo a que se põe mesmo sem despojar-se do peso de suas fortes armas, encomendando-se a Deus e a sua senhora, se lança no meio do buliçoso lago, e quando não se dá conta nem sabe onde é de parar, se encontra entre uns campos floridos com os quais os Elísios não têm nada a ver.
Ali parece-lhe que o céu é mais transparente, que o sol brilha com clareza mais nova, oferece-se a seus olhos uma apaziguadora floresta de tão verdes e frondosos árvores compostas, que alegra a vista a sua verdura e entretém os ouvidos o doce e não aprendido canto dos pequenos, infinitos e pintados pássaros que pelos intrincados ramos vão cruzando. Aqui descobre um riacho, cujas frescas águas, que líquidos cristais parecem, correm sobre miúdas areias e brancas pedrezinhas, que ouro peneirado e puras pérolas assemelham. Acolá, de repente, se lhe descobre um forte castelo ou um vistoso alcázar, cujas muralhas são de sólido ouro, as ameias, de diamantes, as portas, de jacintos, enfim, ele é de tal admirável compostura, que concendo a matéria de que é formado não menos que de diamantes, de carbúnculos, de rubis, de pérolas, de ouro e de esmeraldas, é de maior estimação a sua feitura. E há mais que ver, depois de ter visto isso, do que ver sair pela porta do castelo um bom número de donzelas, cujos elegantes e vistosos trajes, se eu me pusesse agora a dizê-los como as histórias nos os contam, seria nunca acabar, e tomar depois pela mão aquela que parecia principal de todas ao atrevido cavaleiro que se arrojou no fervente lago, e levá-lo sem falar palavra dentro do rico alcázar ou castelo, e fazê-lo desnudar como sua mãe o pariu, e banhá-lo com águas temperadas, e depois untá-lo todo com cheirosos ungüentos e vestir-lhe uma camisa de sendal muitíssimo delicada, toda cheirosa e perfumada, e acudir outra donzela e lançar-lhe um manto sobre os ombros, que pelo menos dizem que costuma valer uma cidade e ainda mais. O que é ver, então, quando nos contam que depois de tudo isso o levam a outra sala, onde encontrará postas as mesas com tanto concerto que fica suspenso e admirado? O que é vê-lo lavar as mãos com água, toda de âmbar e de cheirosas flores destilada? O que é fazê-lo sentar sobre uma cadeira de marfim? O que é vê-lo servir todas as donzelas, guardando um maravilhoso silêncio? O que é trazer-lhe tanta diferença de manjares tão saborosamente guisados, que não sabe o apetite a qual deve estender a mão? Qual será ouvir a música que enquanto come soa, sem saber quem a canta nem onde? E depois da comida acabada e das mesas levantadas, ficar o cavaleiro reclinado sobre a cadeira, e talvez limpando os dentes como é costume, entrar fora de horas pela porta da sala outra muito mais bela donzela que nenhuma das primeiras, e sentar-se ao lado do cavaleiro, e começar a dar-lhe conta de que castelo é aquele como ela está encantada nele, com outras coisas que suspendem o cavaleiro e admiram os leitores que vão lendo sua história? Pelo transcrito, vê-se que a influência de As Mil e Uma Noites no Dom Quixote é notória e contínua. O mesmo texto do Quixote é o de um livro mais de cavalaria, e sem dúvida o melhor de todos, porque o quadro, com as terríveis sombras realistas de Sancho e as dos demais personagens, fiéis reflexos da Espanha da época, projeta sobre o herói o contraste de uma luz vivíssima que cativa o leitor, maravilhado também pelas preciosidades literárias do estilo. Por isso, os contemporâneos do Manco de Lepanto puderam ofuscá-lo, ora com a perseguição de dito e de feito, ora com a mais terrível conspiração do silêncio, e até mesmo se encantar depois com a casca do livro, rindo dos fracassos do herói, admirando o bom senso prático daqueles que zombavam umas 100 vezes de seus loucos lirismos, celebrando seu juízo e cristão fim com todos os sacramentos e propondo-se em seu coração, como resumo do ensinamento sorvido no texto, acender ao pobre diabo de Sancho uma boa vela de conduta, ao par, ou, melhor, antes, que a outra vela a seu senhor, embora, como resultado disso, os ideais quixotescos de amor e de justiça puros e sem mancha do herói ficassem relegados para sempre à categoria de loucuras e se pusessem as normas dos normais víveres não nas da única normalidade dos gênios de cada época, mas na vulgaridade de quantos Sanchos no mundo têm sido. O que importava tudo isso, se, ao voltar de mais ou menos séculos, haveria de operar-se a mudança e se saberia ler entre linhas na entranha mesma da formidável sátira quixotesca e se chegaria a adorar somente o nosso santo cibório Dom Quixote, o único uno, o incompreendido, que se morreu foi para ressuscitar nos peitos idealistas de seus milhões de leitores em todo o mundo, e se sofreu perseguições sem conta pela justiça foi para nos ensinar mais uma vez a amar com o desapego evangélico de quantos aceitam valentemente sua cruz, seguros de que por tamanho crucifixo hão de alcançar o reino dos céus rinas? Quem tão perfeitamente com tão perfeito realismo soube pintar este mundo, no qual o vulgar e o sublime chocam continuamente, por esse simples fato e natural contraste, também nos deixou pintado ao supermundo rina, que tal é a lei da arte mágica, e a de fazer florescer em rosas os estercos, fazer brotar do gelado inverno da ignorância as seivas da primavera fecunda e lograr, enfim,
com a pintura da dor e da esterilidade do gênio aqui embaixo, fazemos pressentir a suprema felicidade de outra vida amplamente compensadora, e na qual, seguindo o dito de São Paulo, saímos da prisão de barro desta vida ilusória para as realidades hipergeométricas da eterna luz. Esta é aquela interminável aventura de Dom Belianís de Grécia, a que em sua loucura tantas vezes quis dar fim ao pé da letra nosso fidalgo, ignorando que tal triunfo não se logra senão com a apoteose gloriosa que se segue a toda a vida honrada. Assim, quando Dom Quixote fala ou age, o mundo da imaginação, o mundo rina de lá em cima, pela imaginação projetado aqui embaixo, lança um docíssimo véu de maia sobre os espinhos e misérias materiais. Se não, vede. Viajai pela fria e trágica Castela desde o amanhecer até o anoitecer de um dia calorento de julho, como fez o fidalgo manchego em sua primeira saída, cruzai entre secos restolhos e ardentes barrocos sem tropeçar com uma fonte nas baixadas, onde languidecem 4 secas matas de juncos, além de algum altivo choupo de folha pobre, trêmula e sem sombra. Chegai ao anoitecer a um mau albergue, onde só há ocasiões para não dormir em todo um ano, quanto mais em uma noite, a morada de um patife pançudo e ladrãozeco, refúgio de 2 andrajosas femininas, pasto de sujos arrieiros, encruzilhada de caminhos sem fim entre distantes aldeias poeirentas, comei lá por toda a comida uns nacos de mal demolhado e pior cozido bacalhau, e bebei em desembestado jarro um vinho mais cristão que mouro, e dizei-me depois que tudo isso por si só não é uma realidade bem triste, karma, talvez, de um passado funesto. Tal é o efetivo cenário da primeira saída de nosso bravo cavaleiro. Mas introduzam, guiados pela mão esperta do príncipe dos gênios, a 4ª dimensão rina em tudo isso, quero dizer, sigam imaginativamente esses mesmos lugares com o texto imortal lido a fundo, e tudo verão mudar pela arte da magia efetiva, essa magia real que é patrimônio dos vates ou poetas. Com essa dupla visão intuitivo-imaginativa de quem sabe aprofundar nessas coisas, verão despontar a alvorada no sereno céu da aldeia manchega, abrir-se as carcomidas portas do curral que olha para o campo e sair por elas uma figura extraterrena pelo desacostumbrada, montada num rocinho macilento e esquelético, mais velho quase que seu dono. Contrafeita figura esta é a qual não se vê a cara sob o morrião oriniento e a selada de cartões de tenda, reforçados por trás com travessões de ferro ou de arame, e ao qual também não se vê a roupa, oculta sob uns arreios que, talvez, serviram na conquista cristã de Sevilha ou de Toledo, séculos havia. É nosso flamante herói, caminho sem caminho das mais sonhadas aventuras. Vejam então com sua lança e após sua adarga que das mãos não solta, não dar atenção a umas terras que não são, por sua monotonia, senão mar ou deserto, e erguer como todos os místicos sua vista para os céus atrás dos quais mora seu ideal inatingível, clamando em verdadeiro êxtase, quem duvida sem que nos vindouros tempos, para acabar com tudo aquilo da saída triunfal do rubicundo Apolo, tão parecida em ordem mística àquela sua primeira saída, e com a invocação rina do ansiado futuro que saiba fazer justiça a seus anelos e proezas por mão mágica de nobres encantadores, e também com a invocação verdadeiramente a São Francisco, não do irmão lobo ou da irmã pedra, mas do bom Rocinante, companheiro eterno seu em todos os seus caminhos e carreiras antes de sua própria dama, ou seja, do ideal, seu supremo espírito. Ele se assemelha ao célebre yogi da lenda bramânica que não quis entrar no conquistado Devachan sem que seu cachorro o acompanhasse, o único companheiro e amigo de suas tristezas passadas, a quem ele queria associar em seu triunfo. Veja nosso herói chegando cansado e faminto, não ao venturoso lugar que vimos antes, mas ao seu soberbo castelo, como os famosos do Punjab na Índia, com suas 4 torres e pináculos de prata brilhante, não faltando seu ponte levadiça e profunda vala, com todos aqueles adereços com que tais castelos são pintados, castelo cujas ameias um anão, vulgarmente pastor de porcos, toca com um gigantesco chifre, que ressoa pelos arredores, o alegre sinal da chegada do novo cavaleiro, que é recebido com pompa pelo alcaide da fortaleza e agasalhado pelas damas cortesãs, como Lancelote do Lago, quando veio da Bretanha. Ele então come deliciosas trutas, não bacalhau, bebe através de uma cana perfurado néctar do Olimpo, não um vinho inferior, ao som da música harmoniosa do assobio de um castrador de porcos, e muito satisfeito com esse banquete de peixe pão duro, ele se prepara para vigiar suas armas, apadrinhado pelo castelão trapaceiro, de quem recebe um grande tapa iniciático e um gentil empurrão nas costas, enquanto as boas moças do grupo lhe colocam o esporão e lhe cingem a espada, entre galanteios e cumprimentos.
Tudo isso e muito mais é a vestimenta rina da primeira aventura do herói, Dom Quixote, e você verá como todo encanto desaparece, e o castelo nobre se transforma novamente em uma estalagem empoeirada e arruinada, o hospitaleiro alcaide, em um bandido da praia de Sanlúcar, as donzelas, em mulheres descuidadas, Rocinante, em um cavalo flácido, os rastrojos secos amarelecem novamente, os barbechos avermelhados se tornam insuportavelmente quentes, porque a fonte das maravilhas imaginativas foi fechada, e após o despojamento da vestimenta dos campos floridos da literatura, o esqueleto puro do realismo positivista volta a aparecer. Isso não acontece sempre no mundo. O verdadeiro Dom Juan Pérez de Montalbán, da famosa sátira castelhana, que acaba se tornando apenas Juan Pérez. Não é sempre originar-se das coisas, que mais tarde nos deslumbram, vulgar e humilde? Pois tudo isso não passa de mero efeito de perspectiva ao passar do mundo rina para o mundo da realidade animal, ou vice-versa, e daí a frase precisa de Carlos Federico Amiel, quando afirma que as paisagens são meros estados da alma daquele que as contempla, ora alegres, ora indiferentes, ora tristes. E é tão indelével o selo inconfundível que o gênio coloca nas coisas mais vulgares, que já não podemos retornar aos lugares sem lembrar a primeira saída do herói, nem ver moinhos de vento sem recordar outra de suas mais célebres aventuras, nem contemplar uma simples tinaja sem que nos venha à mente a pátria de Dulcineia, nem ver retábulos de feiras sem lembrar de Ginesilo de Parapila. São coisas da associação da ideia real com a artística, admiravelmente exploradas por Wagner, com os chamados leitmotiv musicais de seus dramas, motivos análogos aos pictóricos e aos das demais belas artes, e nos quais a ideia rina ou imaginária e a nota real dos mesmos se tornam tão inseparáveis que, por uma, deduzimos a outra, com a mais bela, talvez, das linguagens do símbolo. Nota explicativa. Não é esta a única vez que Dom Quixote se mostra irmão de tudo o que existe. Nos capítulos XXV e XXVI, primeira parte, por exemplo, ao querer imitar os ascetismos cavaleirescos do grande Amadís na Penha Pobre, começa com aquela célebre invocação que diz: "Este é o lugar, ó céus, que eu considero e escolho para lamentar a desventura em que vós mesmos me colocastes. Este é o local onde o fluxo dos meus olhos aumentará as águas deste pequeno riacho, e meus contínuos e profundos suspiros moverão sem cessar as folhas dos montes árvores em sinal e testemunho da pena que meu aflito coração sofre. Ó vós, quem quer que sejais, deuses rústicos que tendes vossa morada neste lugar inabitável, ouvi as queixas deste desafortunado amante. Ó vós, ninfas e dríades que tendes por costume habitar na densa selva, e ajudai-me a lamentar minha desventura, ou, ao menos, não vos canseis de ouvir. Ó solitárias árvores que a partir de hoje fareis companhia à minha solidão, dai indício com o suave movimento de vossos ramos de que não vos desagrada a minha presença." E, aproveitando então as cascas das árvores e a fina areia, ele termina gravando nelas aqueles versos originais que começam: "Árvores, ervas e plantas, que neste lugar estais, tão altas, verdes e tantas, se do meu mal não vos alegrais, escutai minhas queixas santas." Fim da nota explicativa. E era coisa, para corroborar ainda mais o que temos dito, percorrer um a um os mais salientes passagens rinas do livro, lembrando, por exemplo, aquela descida de Dom Quixote, emulando Orfeu e Perseu, ao simpático inferno ou lugar inferior da caverna de Montesinos, onde anoiteceu e amanheceu e voltou a anoitecer e amanhecer 3 vezes, entre procissões de fantasmas que lembram a Estia, ou Santa Companhia Asturiana, e vivências rinas, não muito diferentes das deste mundo dos homens, enquanto no relógio destes haviam decorrido 3 horas no máximo. Não menos digna de recordação rina seria também a outra procissão de encantadores e a peroração de Merlin, urdida pelo astuto cérebro do secretário dos duques, a morte e ressurreição da malferida amante Altisidora, a transformação de Dulcinea em rústica aldeã pela expedita via dos encantamentos, aquele voar sem medida do lenhoso mais ágil clavileno, etc., etc., moeda falsa, tudo isso do efetivo mundo dos rinas, mas cuja existência como tal moeda falsa pressupõe inelutavelmente a existência prévia daquelas mesmas coisas que falsifica ou ridiculariza. Os deuses de nossos pais são nossos demônios, já se disse muitas vezes, e aqui poderia repetir-se, e há uma época iniciática, à base do baladro de Merlin e outras sobrevivências do mito universal de Hércules Alcide, sucede outra arte ignorante, degradada, filha dos terrores do milênio,
e que, com fé risuena e plácida de crianças, toma ao pé da letra o que só é verdade no astral e no simbólico, caindo em uma perversão de gosto e sem segundo, que, acreditando à efetiva espada física, preferiam a mental espada de Roldan, partindo ao meio a dura rocha da ignorância que obstrui ao candidato à senda do conhecimento, a física espada de qualquer dos heróis da história, um Viriato ou um Horácio Codes. Por este plano inclinado, pois, não se subia já à altura do ideal iniciático, mas caía-se mais e mais para o abismo de um milagreirismo sem fim, fora de todas as leis naturais e de todos os foros do simples bom senso. Uma terceira época tinha que surgir, e de fato surgiu. Uma época crítica que preferisse zombar, para purificá-las com as brisas frescas do ridículo, de crenças já absurdas desde o momento em que as chaves iniciáticas delas se perderam, envenenando com a mera letra que mata as mentes daqueles seres que poderiam ter sido salvas pelo espírito esquecido das mesmas, que é o único que vivifica. Nesse sentido, a formidável sátira cervantina prestou um imenso serviço, como presta tudo que destrói os cadáveres, ou seja, os corpos, antes ativos e vivos dos quais já fugiu o espírito que lhes dava vida, embora também, por lei de reação natural, pudesse levar a um cair no extremo oposto de um ceticismo e uma desconfiança sanchopancesca que, pela falta de ideais, nos trouxe à beira da ruína intelectual, moral e física. Fim do capítulo.